Oi, gente, tudo bem? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para fazer a correção da tarefa da página 413 e 414, tá bom? Então, vamos lá, né? Correção da tarefa. Aqui é para classificar os números em irracionais ou racionais. Lembrando que os irracionais são aqueles que a gente não consegue escrever como fração, e os racionais, aquele que a gente consegue escrever como fração, e aí tem os números inteiros, né, e tudo mais. Então, eu vou colocar a resposta aqui para vocês. Lembra disso aqui, gente? O de dentro, o de cima fica dentro, e o de fora fica, o de baixo fica fora, tá? Eu acho que vocês devem lembrar dessa propriedade, né? Ó, raiz de 1/9 é igual a 1/3. E raiz de 4,5 não existe. Raiz de 16 é 4. E isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 49, que é 7. Tá? Agora, vou escrever entre quais números inteiros consecutivos está localizado cada um dos números reais. O que eu fiz? Eu resolvi. Por exemplo, 3/4 dá 0,75. Então, vai ficar entre 0 e 1. Raiz de 2,5. Eu fiz daquele jeito que a gente faz, tá? E aí, todos aqui. Aqui, ó, 20/4 é a mesma coisa que 5, né? Então, já transformei, tá bom? Eu optei por colocar as tarefas para vocês corrigirem nas aulas gravadas, por enquanto, porque vocês podem pausar, aí depois vocês podem tirar mais dúvidas. No decorrer das aulas, professora, fiquei com dúvida em tal coisa. Ok, a gente marca depois um horário, ou eu tiro na aula mesmo a dúvida, tá bom? Aqui, encontra aproximação por falta. Então, é daquele jeito que a gente faz, só que não é o que chega e é o que falta, tá? Ó, raiz quadrada de 5. 2 ao quadrado é 4. Então, 2/3 já passou, né? Então, o que acontece? Eu vou fazer o 2,2 ao quadrado, que dá 4,84, não chega no 5. E as demais, a mesma coisa. Tá? A única que ficou, assim, achei até legal, é a raiz quadrada de 1,2. Porque a 1 ao quadrado dá 1. Se eu pegar 1,1 ao quadrado, já passa, dá 1,21. Então, é aproximadamente 1, tá? É o que falta. Aí, aqui. Escreva o que se pede, deixando o seu raciocínio. Aqui vocês não tem uma resposta só, tá? 2 números racionais compreendidos entre 3 e 4. Então, pode ser qualquer um. 2 números irracionais entre 3 e 4. 2 números racionais. E 2 números irracionais. Tá? Geralmente, os irracionais são as raízes de alguma coisa. Tudo bem? Agora o 5. Determine quando possível as potências a seguir. Então, ó, transformei isso daqui numa raiz, tá? Não tenho raiz quinta de 25, não existe. Quer dizer, existe, né, mas não dá para resolver. E as demais, ó. Um detalhe. Aqui, ó, quando tá negativo, vocês lembram disso? Aqui é 5/1, né? Então, eu vou inverter a fração, vai ficar 1/5, e o ao quadrado continua, só que eu tiro esse -2. Esse menos aqui está dizendo que a fração está invertida, tá? E o restante é a mesma coisa.
Ó, aqui também, ó, tá? Tá invertida. Então, é melhor fazer assim. Esse aqui, por exemplo, vai continuar negativo, né? Você vai falar, mas por quê? Se é um número par, o expoente. É porque quem está sendo elevado ao quadrado é o 5 e não menos 5. Então, quando não tem o parênteses aqui, o sinal permanece. Tá legal? Ó, aqui também. Tá? Inverto aqui, né? Ó, quer ver outra que tem negativo? Aqui, ó. Não, no próximo. Ah, passou. Peraí, deixa eu voltar lá. Mais um aqui que tá negativo. Ah, não tem, só tem aquele, né? É no próximo exercício mesmo, então. Olha lá. Aqui, aplique as propriedades da potência e reduza a uma só potenciação. Então, gente, é aqui, ó, bases iguais. Quando eu estou multiplicando, o que que eu tenho que fazer? Somar os expoentes. Se tivesse dividindo aqui, eu iria subtrair os expoentes. Lembra dessa regra? Aí é isso que eu estou fazendo, ó. Nesse caso aqui, ó, é 7 elevado ao terço, dividido, né, por 7 elevado a 1. Então, se eu estou dividindo, eu vou usar o menos, né, a subtração. Tá? Isso é uma regrinha que vocês devem ter aprendido lá no 7º ano. Aí, aqui, um detalhe, aqui, ó, quando eu resolvo isso aqui, ó, mesma base, somos expoentes, né? Por isso, 3 mais 1 aqui, 4. Como esse menos 3 aqui está elevando tudo isso, o que que eu fiz? Eu multipliquei aqui, ó, vai ficar 4 vezes 3, 12, tá? Também isso é uma regra, quando você tem uma potência e nessa potência tem outra potência, vocês multiplicam os expoentes, tá bom? Aqui são os conjuntos. Então, a gente tem o conjunto A, B e C, e a gente vai fazer união ou intersecção. União, a gente junta tudo, intersecção, a gente só tira aquilo que pertence aos dois conjuntos, tá bom? Ou 3 conjuntos, tá bom? Então, A união com B, não repete, ó, aqui tem 0, 2, 3 e 5. Aqui tem 1, 3, 4 e 7. O 3, ó, tem nos dois. Eu não repito, tá? Porque é o mesmo numeral, não preciso repetir. A união com C, A união com B. Intersecção, ó, é o que tem nos dois ao mesmo tempo. Então, no A e no B tem o numeral 3. Então, põe o conjunto 3. C união com B. Eu não tenho nada igual nos dois, ó. Então, meu conjunto é vazio. Tá bom? E os demais. Aqui, ó. O A contém o C. Ó, o C é 0,2. Então, o C está dentro do A. Então, o A contém o C. E o C está contido em A. Aqui, ó, nesses dois. Tá bom? Os naturais contêm os inteiros. Os naturais estão contidos nos inteiros? Sim, né? E os inteiros estão contidos nos racionais? Sim. Os dois estão contidos um no outro, então também está contido aqui. Os racionais está contido nos irracionais? Não, né? Os irracionais, lembra, gente? É aquelas frações que não pode ser escrita em fração. E nem números decimais, né? São as frações, números que não tem fim aí. Então, não pode ter aqui, tá? Não esqueçam que aqui é quando não tem zero, tá?
E aqui, ó, são só os positivos, aqui são só os negativos. Próximo. Agora, a gente vai verificar a possibilidade de aplicar propriedade distributiva. A multiplicação não tem problema. Também foi no 7º ano que vocês viram isso. Não tem problema, tá? Você pode fazer de qualquer forma. A divisão, se ela tiver na frente, 30 dividido por 10 é diferente de 10 dividido por 30. Então, a distributiva, ela não funciona para divisão quando o divisor está na frente, tá? Então, aqui tudo bem, ó. Aqui não é possível aplicar a propriedade. Aqui, sim, por quê? Porque o divisor tá aqui no final, ó, tá? Aqui também é possível, multiplicação é sempre possível. E aqui, divisor tá no final, tá bom? Um número inteiro entre 3 e 11 será escolhido ao acaso. O 3 e o 11, nesse caso, não entra. Então, eu tenho 7 números entre os 3 e o 11. Inteiros, né? Qual é a probabilidade desse número, que esse número seja par? Então, eu tenho o 5, o 7 e o 9. O 3 é ímpar, mas ele não entra, tá? Então, 5, 7 e 9. Então, eu tenho 3 possibilidades em 7. O B, números divisíveis por 3 e ímpar. Desses daqui que são divisíveis por 3, o único é o 9 e ele é ímpar. Então, eu tenho uma possibilidade só. No caso da palavra exercício, quantas palavras? A palavra tem 9 letras. Quantos Es tem? 2, né? Então, 2 nonos. 2 Rs. Não, 1 R. 2 Cs. 1 I, 2 Is aqui. E 5 vogais. Tá bom? Então, é isso aí. Espero que tenham tirado algumas dúvidas, acertado as atividades. Não acertou, gente? Por favor, pode falar comigo, ou na aula, ou no WhatsApp, onde for o caso, me procurem para a gente se ajudar, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima.